Convidado aqui ao palco o professor doutor Ito Braga de Moraes. Tem graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Pará, especialização em Engenharia Naval pela UFRJ-UFPA, mestrado em Engenharia Oceânica pela COP-UFRJ, doutorado em Engenharia Oceânica pela COP-UFRJ e pós-doutorado pela Universidade de Southampton, na Inglaterra. É fundador do curso de graduação em Engenharia Naval, aqui da Universidade Federal do Pará, onde atualmente é o coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Naval e professor titular da Universidade Federal do Pará. A palestra abordará o tema Plataforma Logística Internacional do Pará, Porto Offshore. Bom, boa tarde a todos. Inicialmente agradeço o convite do Dr. Eduardo e do Dr. Gustavo, pela a honra de estar aqui apresentando e participando desse evento do CONAPRA. E a nossa ideia aqui nesse momento é mostrar uma solução de um problema que eu venho vislumbrando já há algum tempo. E gostaria que vocês acompanhassem o raciocínio, Logicamente que é uma ideia, não é um fato, já imposto, mas é uma ideia que surgiu e que a gente quer que vocês acompanhem o raciocínio e verifiquem se a proposição ela é viável ou não, ok? Vamos lá. Então a ideia é fazer uma plataforma logística internacional aqui no nosso estado do Pará, que coaduna com as apresentações anteriores, onde eu vi o professor Daújo falar de uma grande preocupação dos portos brasileiros, que é a ampliação da sua infraestrutura para receber navios cada vez maiores. Então vamos lá para o nosso raciocínio. Primeiro, a distribuição do PIB mundial. 90% do PIB mundial está no hemisfério norte, E nós estamos bem aqui, justamente na fronteira, quase que na linha do Equador. Ok? Essa é a justificativa porque eu vou concluir depois. Os 50 maiores portos de contêiner no mundo também estão no hemisfério norte. Ou seja, nossa localização, ela vem de encontro a o que está ocorrendo no mundo. Logicamente, onde tem o maior PIB, tem a maior troca comercial do mundo. Embaixo, aqui na região parte sul do hemisfério, nós só temos os portos do Rio, de Santos, quer dizer, lá da África e da Austrália. 70% das linhas internacionais também estão aqui no hemisfério norte, Ou seja, ela concentra e ela passa bem aqui na nossa cara, Aqui no norte do Brasil. A localização do Pará é uma localização do ponto de vista de distância, de tempo de viagem, também uma localização estratégica, próximo dos principais mercados consumidores do mundo, próximo daquele PIB de 90% que está localizado no norte do mundo. A tendência da frota de navios é crescer cada vez mais, Esse meu slide aí parou em 15 mil teus, mas nós já temos navio de 18, já estou construindo navio de 21 mil teus, então é uma tendência mundial o crescimento dos navios, Como é uma tendência mundial ao longo dos anos, O porto ele vem sempre a reboque da construção naval, Exemplo, Porto de Belém, Porto do Rio e outros portos pelo mundo que foram buscando águas mais profundas. Aqui outro exemplo do navio Ema Maersk, que era o maior navio porta-contêiner do mundo, já não é mais, já tem navios maiores, como já falei. O maior mineraleiro do mundo já é o Vale Max, também antigamente era o Bergstal, agora o Vale Max, com calado da ordem de 23 metros. A tendência do navio porta-contêiner é chegar a um calado de 23 metros. Essas figuras, o que eu estou colocando aqui, esses slides, eles não são meus, Eu usei para montar o raciocínio, ok? Uma outra conclusão, Vamos ver os portos, os grandes portos europeus,
e a justificativa deles se implantarem onde eles estão. Um dos principais portos europeus é Rotterdam e Amsterdã. Eles são os portos de integração da Europa, ou seja, através do rio Reno e a interligação com o Danúbio, eles ligam o Mar do Norte ao Mar Negro, né, atravessando toda a Europa por hidrovias, né. E está aqui a ligação, né, eles ligam diversos rios, o Reno, o Danúbio, o Ródano, o Sélio, entre outros, podendo interligar a Europa com canais artificiais, canais naturais, enfim, um misto de diversas obras hidroviárias que possibilitaram a integração de toda a Europa. A França fez a mesma coisa já há muito tempo atrás, né? É um dos principais portos franceses, Dunkerque, Le Havre, Marseille, lá embaixo, todos eles conectam por hidrovia. Essa é a malha hidroviária da França. Temos o porto de Hamburgo, na Alemanha, que também fica na foz do rio Elba e interliga via hidrovia com todas as vias da Europa. Bom, o que eu quero concluir com isso? Os principais portos europeus, todos eles têm a ligação hidroviária como ponto em comum, né? Não busquei os portos americanos, porque o porto americano poderia citar o porto de Nova Orleans, também é por onde sai toda a carga do Mississippi. Mas é uma característica dos portos concentradores de carga ter diversas opções logísticas, né? Esse complexo aqui lá onde está a turma aqui da Bélgica, da Holanda, todos interligam via hidroviária. Todos têm a ligação pela água para toda a Europa, pela rodovia, pela ferrovia, enfim, todos os modos de transporte interligam esses portos. Aí vem uma outra conclusão. Todos esses portos, esses grandes portos, estão migrando para águas profundas, né? Por quê? Porque o navio vai crescendo e o porto vai buscando, então, águas cada vez mais profundas, como é o caso do porto de Rotterdam, né, onde eles aterraram o mar para chegar em águas mais profundas. Okay? Também é um exemplo do porto de Zeebrugge, na Bélgica, e também é um exemplo do porto de Xangai, na China. E também, assim como a maioria dos portos no mundo, nasceram na foz de rio, né? Xangai nasceu na foz do rio Amarelo, no rio Yangtze, e aí tiveram menos obstáculos, ou seja, o rio ficou congestionado, a barra, que é a desembocadura do rio, não permite navios maiores, né? O custo com dragagem é alto, e aí eles buscaram uma solução que foi aterrar essa ilha bem aqui, né? Fizeram uma ponte de 32 quilômetros, né? A Dongai Bridge está em ela, e fizeram esse porto aqui, um terminal offshore no meio do mar. Para que esse terminal? Para receber navios cada vez maiores, né? E não ter o problema de estar no estuário de um rio. Com isso, tornou esse porto um dos maiores exportadores de contêineres do mundo, né? Que é a expansão do porto de Xangai, lá na China. Então, às vezes a gente busca uma solução local dentro do porto, e a solução às vezes não está dentro do porto, ela está fora do porto. Talvez na mesma região, mas não no mesmo local. Foi o que o porto de Xangai fez. Bom, indo ainda no nosso raciocínio, essa imagem mostra a briga entre os canais, né? Nós temos aqui o futuro canal da Nicarágua, Panamá ampliado e o canal de Suez. Observe que o canal da Nicarágua, se ele for construído, vai nascer para navios de 20 metros de calado, né? O Panamá ampliado já é de 15,2 e o Suez 19 metros, né? O que quer dizer com isso? Que há uma briga principalmente entre Suez e Panamá para passar navios maiores, porque eles são concorrentes entre si, ok? Então o canal de Suez, logicamente, como é uma ligação em nível, ele tem mais facilidade de ampliar as suas dimensões, em busca de navios cada vez maior, tendo que alcançar a economia de escala, porque o custo do frete por tonelada ele é mais barato em navios maiores. Todo mundo já sabe disso, né? Eu estive no canal de Suez, no canal do Panamá 20 dias atrás, e lá eles já estão falando em ampliar o canal de novo. O canal foi inaugurado ano passado, o novo canal para esse calado de 15,2.
A Guiana Francesa já está fazendo o seu porto offshore, né? Essa imagem eu peguei da internet, lá do porto da Guiana, com a mesma ideia que a gente está tentando fazer aqui. Essa é uma imagem 3D lá do porto, do conceito do porto dele lá na França, na Guiana Francesa, onde a visão é tornar um entreposto comercial dos grandes navios que vêm do Panamá com direção à Europa. Ou seja, ele deixa o contêiner lá, os contêineres que vão para a África, para a América do Sul, sem ter que descer e segue direto para a Europa. Bom, essa imagem também é do Canal do Panamá, onde eles consideram a nossa região aqui, ó, como zona de influência deles, tá? Essa imagem não é minha, é do Canal do Panamá, e essa chulha azul, ela mostra a zona de influência do canal. Observe que ela vai até Pecém, lá no Ceará, né? Até Pecém. Pega toda a bacia do Mississippi, toda a costa do Pacífico, da América do Sul, e aqui a região da Ásia toda. Então essa é a carga e o navio que interessa ao canal, né? E estão esperando que os nossos navios aqui no norte cresçam para que passem lá, porque o navio que passa lá no canal paga $800 mil só de por passar lá. E esse é um navio grande. O outro menor paga 80, enfim. Então é mais interessante para ele que passe navio maior. E a parceria com os portos do norte são imprescindíveis para ele. Esse é uma comparação do canal antigo, da eclusa antiga com a eclusa nova. Então você vê aqui que o Panamax tradicional ele tinha calado de 12,4 e o novo 15,2. Okay? O que eu quero dizer com isso? Que esse navio não entra no complexo portuário de Vila do Conde, né? Então, se o navio começar a evoluir realmente e a tendência de se construir navios cada vez maiores, toda a vantagem logística que o Pará tem vai se perder no acesso aos nossos portos. Porque o calado máximo permitido pela Marinha hoje é 13,5. Né? Então, como o novo Panamax, o New Panamax, ele tem calado de 15,2, provavelmente ele não entrará aqui. E se os nossos concorrentes, como por exemplo os Estados Unidos, que é um dos maiores exportadores de soja do mundo, passar a exportar a soja dele nesse navio, eles vão ganhar da gente, porque eles vão ter economia de escala muito maior, né? Fora isso, o comprimento do navio também aumentou, né? A boca aumentou e o porte dele aumentou, né? Então você vê que o porte passou em torno de 180 mil toneladas, enquanto o Panamax está no máximo até 80. Ok? O que eu quero dizer com isso também? Que o porto tem que se adaptar para esse navio maior. Estrutura, defesa, comprimento de berço, alcance dos equipamentos portuários, enfim. Bom, a nossa ideia é do nosso porto offshore, localizado nessa região aqui, ó, fora do litoral, mas numa região abrigada para o tamanho do navio que a gente quer. Porque você tem aqui 2 bancos de areia, esse e esse, onde você protege o porto da incidência das ondas, tá? As ondas quebram em cima dele, ok? E quando esse porto ficar pronto, ele também vai servir de barreira para abrigar essa área interna aqui. Então você tem uma região naturalmente abrigada, onde vai se localizar esse porto. Aí você poderia me perguntar, por que fora do litoral e não no litoral, já que ele está bem próximo do litoral? Está aqui o porto, né, uma imagem mais nítida, né, onde a gente vê bem aqui, né, aqui eu tenho profundidade que variam entre 20 até 27 metros. Tá? Eu posicionei justamente na isóbata de 27, né, que é essa carta da Marinha, é o referencial que a gente tem, e o porto está aqui protegido pelo banco da agulha, né, e esse outro banco aqui no meio. Bom, por que a ideia do nosso porto? Quais são os concorrentes desse porto do Pará? O concorrente aí está aqui no Maranhão, né, com Ponta da Madeira, com profundidade de 23 metros, Pecém com 16, se não me engano, Suape também é um concorrente, mas um pouco mais distante.
O que nós temos que ele não tem, o nosso concorrente? É o acesso hidroviário, né? Então ele está aqui, não tem acesso hidroviário, PSEM não e SWAP não. Nós temos. Tá? E poderemos ter futuramente acesso ferroviário, ou seja, nós poderemos ser a porta de entrada do Mercosul. Porque o Rio Amazonas, ele já chega ao Peru, sem nenhuma obra. Com algumas obras, nós podemos chegar na Venezuela e na Colômbia. E também com algumas obras, ligando aqui o Rio Guaporé, o Rio Paraguai, nós podemos chegar ao Paraguai, a Bolívia, a Argentina, enfim, dar a volta aí na América. Então, por que eu comecei a falar da Holanda, do Porto de Roterdã? Para mostrar que nós podemos ter o mesmo papel que Roterdã tem na Europa, né? É claro que o PIB lá é muito maior do que o nosso, né? Mas nós poderemos ser essa porta de entrada. Esse é um elo de ligação, por exemplo, não só pensando na América do Sul, como podemos pensar também na África e no Caribe. A produção de soja no mundo, aliás no Brasil, ela está subindo na direção do norte, tá? Subindo aqui, já está indo para o Pará, no eixo do Rio Araguaia e Tocantins, e hoje já sai para o Miritituba. E o grande centro está aqui no Mato Grosso, o grande centro produtor de soja com a maior produtividade do mundo, porém a gente perde na logística do transporte. Aqui são os portos concorrentes, né? Onde você vê que a nossa localização ainda mesmo assim ainda é superior. E a ideia seria essa, localizar um porto nesse ponto, onde está essa bolinha verde piscando, e a partir daí integrar toda a América do Sul, tá? A partir desse porto. E com isso, fazer o mesmo papel que Roterdã tem lá na Europa. Interligar a Europa de leste a oeste, aqui integraria a América de norte a sul. Ou pelo litoral também, podendo chegar no Paraguai, na Argentina, enfim, até lá embaixo. Então, esse porto, essa nossa vantagem é única, só o estado do Pará tem, né? É claro que os outros portos também têm boas condições de localização, vantagem, mas o acesso hidroviário, com essa visão, só nós poderemos consolidar isso. E o transporte hidroviário é o mais barato, né? Todos vocês já sabem disso, comparativamente com os demais. Esse projeto de interligação de bacia não é um projeto novo, é um projeto já antigo, né? Essa imagem eu peguei lá do governo federal. Você tem a interligação na cor azul de diversas bacias hidrográficas. Aqui uma apresentação do Dr. Alex Oliva, há muito tempo atrás. Ele mostrava aqui as obras de interligação, né? Onde eu tenho aqui a interligação do canal do Caciquerique, interligaria o Rio Negro com o Rio Orinoco. Aqui a eclusa de Santo Antônio Geral, para ligar o Rio Guaporé, e um canal artificial aqui embaixo, ligando o Rio Guaporé ao Rio Paraguai. E aí a gente faria toda a integração a um volume de obra e um custo muito menor do que foi feito na Europa há já alguns anos atrás. Essa ideia também não é nova, é uma ideia bem antiga do Plano Moraes, né? Essa imagem eu peguei da internet, 1969, acho que, mas o Brasil nunca acreditou que isso poderia ser viável, né? E qual é o obstáculo? Aí vem a justificativa de por que o porto fora do litoral, né? Algum tempo atrás, quando tentaram fazer o Porto do Espadarte, logo os ambientalistas se reuniram e fizeram uma reserva ambiental, né? Que é essa reserva aqui, Mãe Grande Curuçá, né? E delimitaram essa área em azul com essa reserva ambiental. Então, nesse local aqui, não se poderia fazer nenhum porto, ou seja, já mataram o estado do Pará na questão portuária e na ampliação do seu potencial logístico. Tá? E aí nós fomos buscar o quê? Então, bora buscar uma solução que está sendo feita já em alguns países do mundo, ficar fora do litoral, porque no litoral nós vamos ter muito problema com essa resex aqui, ó. Então localizamos o porto bem aqui, ó. Essa imagem eu peguei do CMBio, né? Está na internet, é só vocês pegarem, e ela está georreferenciada.
E nós localizando o porto aqui também já referenciado fora da zona de amortecimento, que é essa parte azul aqui da reserva. Com isso, aparentemente, te foge desse problema, esse desgaste aí com o meio ambiente. Ok? Por isso que o porto foi localizado offshore. A carga desse porto é a soja, o milho, o minério, o contêiner, o granel líquido. E veio mais um fato, né? Como eu falei no início da apresentação, 70% da rota mundial está no hemisfério norte, e esse gráfico mostra bem claramente isso. Também isso é uma coisa óbvia para vocês que já atuam nessa área há muito tempo. Tá? Então, por que não se pensar em fazer um cluster portuário e naval aqui no norte também? Ou seja, um local onde possa ter um porto concentrador de carga e um estaleiro de reparos navais. Porque se você analisar, aqui em toda essa costa, você não encontra nenhum estaleiro de reparo de grandes navios. Então, além da possibilidade de um grande porto, nós poderemos ser um cluster naval para pegar a manutenção e reparo de toda essa frota que está passando aqui na nossa frente, aqui no norte do país. Então a ideia é fazer um estaleiro de reparo, né, e um terminal múltiplo uso, né, com cargas, que poderá ter cargas como contêiner, minério, etc. A ideia desse porto é ser um porto localizado exatamente aqui no mapa, né, e ter um apoio numa cidade aqui no norte chamada Vigia, onde aqui em Vigia eu tenho uma grande área para estabelecer um fundeadouro de barcaça, um terminal fluvial, né, um estaleiro de reparo e um sistema, um cluster com nave peça, fornecedor de toda essa mão de obra. E esse porto offshore, sendo um porto concentrador de carga, ele poderia ser um alimentador para o porto de o complexo de Vila do Conde, né, e o porto de Belém também. E outros portos da Amazônia, da África, do sul do Brasil, da Argentina, do Peru, enfim, diversos portos pelo mundo. Caribe, as Guianas, o Suriname. A ideia é fazer ele nesse ponto, essa imagem do Google, e aqui lá em Vigia ter essa plataforma nessa posição, ou seja, nesse local eu posso entrar com navios grandes e fazer o estaleiro de reparo, e claro que o navio vai entrar seco, né, sem carga. E aqui eu posso fazer um fundeador de barcaça nessa região, aguardando a chamada para descarregamento. Vigia, essa cidade de Vigia fica bem aqui nesse ponto, ela já é interligada via rodoviária, e isso evitaria também com que os caminhões que fossem dar acesso ao porto entrassem na cidade de Belém, aqui em Santa Isabel ou em Castanhal, e já seriam desviados lá para Vigia. Tá? E também há a possibilidade de integração com o rio Capim, aqui embaixo. Aqui no Capim está sendo produzido soja, né? E lá no rio, próximo ali a Paragominas, essa soja poderia ser escoada por barcaça até aqui, pegar a estrada até lá, ou então já vem direto pela hidrovia. Essa área ela é tão grande que o porto que eu projetei, ela ocupa apenas 2 km de toda essa área que ainda tem para ser usada, quer dizer, o limite de expansão é muito grande. Tá? Então você vê aqui a localização desse porto. Aqui um resumo do que eu acharia interessante ter nesse porto. Né? Essa carta da Marinha, e você vê que nesse ponto aí eu tenho profundidades bem grandes, em torno de 27 metros, 25, tá? E eu localizei o porto nessa região. Então, qual a ideia? Primeiramente, uma tancagem, né? Ou seja, por que a tancagem? Porque nós podemos ser um porto de recebimento de grandes navios de combustível e abastecer toda a Amazônia, o Nordeste, os países daqui da da Amazônia Internacional e até mesmo as Guianas, através da nossa tancagem, que vai ser aterro hidráulico, né? Um pátio de aterro hidráulico, e um embarque aqui para navios de grande porte, os maiores navios que transportam granel líquido do mundo. Um caixa para movimentação de container, para poder
ser um porto de transição, ou seja, os grandes navios que vêm lá da Ásia deixariam o contêiner aqui e seguiriam para a Europa, direto. E navios menores, os contêineres seguiriam então para a África ou para o sul da América do Sul. Eu teria aqui embarque de minério, aqui seria uma plataforma de estocagem de minério. Aqui o cais coberto para recepção das barcaças de grãos, né? E aqui o embarque do grão, né? Logicamente o grão tem que embarcar coberto. Então essa ideia é ter um porto com todos os mundos, né? Com todas as alternativas, né? Eu sei que eu tentar garantir que o container vai acontecer nesse porto, né? Ele pode até acontecer ou não, mas uma tankagem com certeza, o minério com certeza. Então eu vejo nessa ideia como uma sinergia, uma possibilidade de sinergia entre as cargas. Então esse seria um 3D do porto, onde eu tenho aqui um local onde vai entrar o comboio inteiro, sem desmembramento, para embarcar um navio, por exemplo, um navio de soja. Um comboio desse que tem aqui na Amazônia hoje em dia já leva 40 mil toneladas de soja. 2 deles enchem um Panamax. Tá? Então eu teria aqui vaga para descarregamento de vários comboios ao mesmo tempo. Ok? Aqui o terminal de minério, tankagem, container e o grão bem aqui. Bom, e para esse comboio de balsa chegar lá? Sabemos que a Baía do Marajó é uma região com ondas importantes para comboio de empurra, onde você tem cada balsa do comboio tendo um deslocamento diferente em virtude das ondas. Isso causa problema nas amarras, no choque entre elas, enfim, e que é um problema hoje bem grave aqui na nossa navegação. Bom, como solução ou minimização desse problema, nós buscamos um relatório do Laboratório de Sobriat, na França, onde eles mostraram, através desse gráfico, a direção incidente do vento, né? A gente colocou bem aqui, ó. Então, o que a gente conclui? O vento, ele vem daqui, dessa posição, e ele é gerado desse lado. Então, se a minha barcaça vier costeando a Ilha do Marajó, ela vai sofrer menos influência de onda. Eu só vou ter um problema aqui na travessia, que dá uns 13 quilômetros, na altura de Joanes, mas eu navego quase o tempo todo em águas mais abrigadas. E vai até Vigia. Em Vigia, eu faço fundeadura de barcaça aqui e elas vão sendo descarregadas conforme vão sendo chamadas aqui no porto. A tankagem, né, é um elemento, acho que importante para viabilizar o porto, uma vez que nós poderemos ser esse hub, esse concentrador de combustível. Hoje o Pará não é, né? Nosso combustível vem do Maranhão ou do Amapá, mas nós temos um hub não só para nós, como para toda a Amazônia e outros países da América do Sul. Aqui então está a ideia da tankagem, com 4 berços para o maior navio do mundo. O nosso pátio de container, a ideia também, como é um porto-ilha, esse pátio ele ter vantagens alfandegárias, ou seja, o container não teria que ser alfandegado, ou seja, seria só um container de trânsito, para ele poder chegar aí para outros países de maneira mais rápida. Aqui o embarque de grãos, né? O grão tem que estar desse lado, porque o vento ele sopra daqui para cá, né? De norte da foz da Baía do Marajó para dentro, e não pode estar muito próximo do minério para não contaminar. Aqui é o nosso depósito de minério, também ele vai estar sob a terra hidráulica, né? E lá atrás um complexo de geração de energia através do vento. Logicamente, como é um porto-ilha, vai ter que ter um alojamento, um hotel para as pessoas dormirem e descansarem. A administração do porto também, né? E esse parque de geração de energia eólica e solar. Qual é a ideia desse terminal? Esse é um terminal verde, um green port. Por quê? O porto é uma tendência mundial hoje, os portos terem boas práticas ambientais, né? Ou seja, um porto ele é valorizado hoje, no Brasil essa prática ainda está começando, mas na Europa já está bem
bem avançada essa estrutura de portos verdes, né? Ou então, o Porto Verde, que preconiza um porto ser considerado como verde, ele ter geração de energia limpa, né? Ter tratamento dos seus resíduos, enfim, ter boas práticas ambientais. Então, com isso, a gente poderia até simplificar a regularização dele junto ao meio ambiente, que é um grande problema na nossa região hoje, é a questão ambiental, né? Fazer um porto aqui no Pará, né, ele sofre essas questões de meio ambiente bem graves. Bom, então essa plataforma seria uma plataforma multissetorial, onde a gente atuaria com petróleo e gás, tancagem, minério, agronegócio, contêiner e o estaleiro. Então seria todo um complexo que teria uma atuação sinérgica entre as suas atividades. Ou seja, nele eu poderia ter atividade portuária com diversos tipos de carga, ou seja, essa expressão assim, de o mundo cargas do mundo, ou seja, cargas que você tem, cada tipo de carga, o contêiner, o minério, a soja, o milho, né, cada uma tem peculiaridades diferentes, né, empresas com demandas diferentes, mas a ideia é deixar o porto com todas essas opções, porque em virtude da sua localização e do seu potencial, ele pode ser bom para todas essas cargas. E vamos analisar uma circunstância óbvia na região amazônica. Qual é a vocação da Amazônia? Não é o transporte por água, né? O governo federal não está investindo bilhões aí nas eclusas de Tucuruí, Pedral do Lourenço, né? Se a gente for analisar, como é que o contêiner vai chegar no porto? Ele vai chegar pela água. Como é que ele vai sair? Pela água. Ele já faz isso hoje. A soja, idem, já sai pela água, já chega pela... sai, mas não chega. O milho também, o contêiner, né? O combustível, nem se fala. Então, assim, o minério, né, pode vir através da hidrovia do Tocantins, né, e chegar no porto por água. Então, o uso da água, o uso das vias navegáveis é uma vocação da Amazônia, né? Então, se você for pensar dessa maneira, para que eu quero ter um porto então ligado ao continente se toda a carga vai chegar por água? É claro que um porto ligado ao continente tem várias vantagens, né? Ele vai acabar sendo mais caro também, porque eu vou ter que fazer as estradas, a ligação ferroviária, as pontes, né? Para que essa estrada ou a ferrovia chegue lá no porto. Que é um outro problema na Amazônia, é que ela é recortada por diversos rios. E isso encarece muito o custo ferroviário e rodoviário, né? Já o custo hidroviário não, já existe, né? Nós já temos os rios navegáveis, né? Então, a ideia do porto, que é o Porto Ilha, é ele usar a vocação da região, que é o uso da água, né? Então, isso vem mais, na verdade, de encontro ao barateamento dessa ação. Bom, e o valor disso? Quanto custa esse porto? Eu fiz uma estimativa, a grosso modo, eu reconheço, né, em função do metro quadrado, só para a gente ter uma ideia de quanto custaria esse porto, né? Então, peguei esses oficiais, que é o valor da dragagem lá, peguei do governo do Ceará, 2024, a contenção do aterro hidráulico, ele vai ser, peguei de uma empresa alemã, Rischke, que faz contenção já, com uma altura de 5 metros, né? Peguei esse valor com ele lá, o metro linear, deu 24 milhões, aqui eu tenho então o valor do metro quadrado de área de laje estaca, que eu peguei no projeto que nós mesmos da universidade fizemos para a Companhia Docas do Pará, que deu 3.200 metros quadrados, e cheguei ao maior valor, que é 1,5 bilhão só de estacas e lajes. E a parte de escritório, hotel, eu peguei no Sinap, pelo metro quadrado, que deu aproximadamente 13 milhões. Então você vê aqui que esse valor de 1,6 bilhão, 1,7 bilhão, é claro que é um valor aproximado, mas já te dá uma noção de quanto custaria esse porto, né? É claro que eu tenho que aprofundar esses dados, mas se você for ver um detalhe, qual é a área mais cara do porto? A área de lajes e estacas. Se eu aumentar a área de aterro, eu posso baratear essa área aqui, né? Então, por mais que a estimativa tenha sido a menor, eu posso chegar a esse mesmo valor, até menor que isso, aumentando a área de aterro.
Tá? Então, assim, eu vejo que a viabilidade desse porto ele é muito grande, né? É claro que nós temos dois grandes problemas aqui. Aumentar a profundidade para os portos do Pará, né? E usar, na verdade, a nossa vocação. Aumentar a profundidade para os portos do Pará significa construir um novo porto, que é essa ideia aí, ou dragar o canal de acesso ao porto de Vila do Conde, ao complexo portuário de Vila do Conde, né? Confesso que eu não analisei a outra questão, eu sei que tem um estudo preliminar para a dragagem do canal do Quiriri, que só a dragagem já vai dar em torno de 1,5 bilhão. Só a dragagem, tá? Tem mais. Essa dragagem vai ter que ter manutenção todo ano, porque a foz do rio Pará é um depósito de sedimento, né? Por isso que se forma a barra na foz. Então, logicamente, que na foz eu vou ter que dragar permanentemente, é um custo eterno. E tem outro fator. Os portos de Vila do Conde também vão ter que ser construídos para esse novo navio. Ou seja, eu vou ter que ter um custo, talvez não tão grande quanto esse, mas também um custo alto para a construção de um porto, né? Então, assim, essa é apenas uma ideia para nós refletirmos, uma reflexão sobre uma solução, né? Eu estive vendo a palestra anterior do professor da USP, onde ele simulou diversos portos no Brasil com o único objetivo, a entrada de navios maiores, né? Isso me chamou a atenção, porque eu já venho falando isso há algum tempo aqui no Pará, que nós temos que preparar para esse novo cenário. E se o Pará não se preparar para esse novo cenário dos navios maiores, toda aquela viabilidade logística, proximidade dos grandes centros, tudo isso vai ser jogado fora, uma vez que esses navios modernos e maiores não poderão entrar aqui no estado. Então, ou se draga, né, para aprofundar, ou se constrói um novo porto com águas profundas, né? Eu acho que é uma iniciativa que tem que começar a pensar urgente, para que o Pará não fique literalmente a ver navios, ok? Então é essa a minha palestra, né? Eu queria agradecer a atenção de todos e volto a dizer, apenas é uma reflexão, né, que cada um de vocês podem tirar suas conclusões. Muito obrigado. Boa tarde. Professor Hilton, muito obrigado pela sua apresentação e convidamos o professor Tanuri para efetuar a entrega de um agradecimento especial pela participação do professor Dr. Hilton Moraes no evento.